Ótima tarde, gente. Tudo bem com vocês? Júlio Batista aqui. Estamos hoje dando continuidade no nosso bate-papo, na nossa live a respeito de desenvolvimento comportamental. Análise de perfil comportamental. Me desculpe. Nós estamos tendo algum problema aqui com a internet, mas acredito que já está resolvido. E eu vou chamar já a Dani Guimarães aqui para participar com a gente desse bate-papo. Convidando a Dani aqui. Enquanto a Dani entra, gente, lembrando que nós vamos dar continuidade no tema que nós começamos na terça-feira, que se você perdeu, procura aí a nossa live. Aí, agora vamos, sim, gente! Oba! Tudo aí. bem, pessoal? Deu certo, Dani. Obrigado, Deu Dani. certo! Acontece nas melhores empresas do Brasil. Né? Acontece muito. Oi, gente, tudo bem com vocês? Que bom ter vocês aqui novamente. Vamos falar hoje de análise de perfil, ainda um pouco mais sobre esse tema, que nunca é demais. Entender de pessoas e amar pessoas e respeitar pessoas e fazer as coisas darem certo nunca é demais. Júlio, tem um cliente que fala uma frase que eu amo, que fala assim, que nunca é errado fazer o certo, né? Eu acho que isso resume tudo. Nunca é errado fazer uma coisa que é certa. Nunca é demais fazer as coisas de maneira correta e de maneira estratégica. Eu acredito que quando a gente pensa nesse mundo do autoconhecimento ou do conhecimento a partir de alguém ou a partir de um teste, ajuda muito, né? A gente a melhorar como pessoa, melhorar como ser humano. Não sei se com você foi assim, mas eu queria, antes de começar, as suas perguntaiadas toda da galera aí que mandou. Hoje tem bastante, viu? Tem bastante, né? Obrigado, gente. Continue mandando pergunta para nós. Eu, essencialmente, eu não sei se eu dividi isso com vocês já, mas quando eu comecei a fazer análise de perfil, análise, eu fiz em mim, né? A gente começa com a gente, né? Eu acho que a pior burrice que existe na vida é a gente querer fazer alguma coisa para as pessoas. Ai, porque eu vou falar de fulano, porque eu vou olhar ciclano, eu vou analisar ciclano, e você não olha para você, né? Você não enxerga aonde que você peca, aonde que você erra, aonde você tem problema, né? E quando a gente aprende a olhar de maneira correta para análise de perfil, eu percebi há alguns anos atrás, quando eu comecei nesse movimento, há muitos anos, há 12 anos, eu percebi que o meu comunicador, né, o meu perfil de influência, esse perfil de comunicação, ele era um perfil muito mais alto do que os outros perfis. Certo. O perfil de dominância, o de estabilidade e o de cautela, eles eram bem mais baixos versus o perfil de influência, que era, assim, extremamente alto, né? Ainda é muito alto. Mas quando eu fui olhar para ele, não necessariamente ele era um perfil de influência e de comunicação positivo. Não necessariamente você ter um perfil influente significa, se você ter um comunicador alto, quando a gente fala de perfil, significa que esse comunicador alto é um comunicador que comunica de maneira correta, de maneira estratégica, que comunica de uma forma que faça o outro dar certo, que inspire o outro. Pode ser que uma pessoa que tenha esse perfil como eu, né, esse perfil comunicador, ao mesmo tempo que ele te ajuda, porque você tem te ajuda às vezes na carreira, te ajuda às vezes na sua vida como um todo, ele pode te sabotar nas mesmas coisas que ele te ajuda. Então você pode ser uma pessoa com a comunicação, que a gente estava tratando agora há pouco, com a comunicação violenta. Sim. Uma comunicação que fere o outro, que coloca o outro num lugar de que o outro é menor, né? Por quê? Porque acontece, muitas vezes você ter um comunicador alto, né, não significa que você é uma pessoa boa, não significa que você é uma pessoa que sabe envolver as pessoas. Pode ser que signifique que você é uma pessoa crítica, uma pessoa que não tem papas na língua, né, no popular, né, gente? Não tem papas na língua, né? E aí essas papas na língua que a gente fala
eu não tenho filtro, né, para falar com o outro e fazer com que essa outra pessoa dê certo. Quando a gente olha aí para o mundo corporativo, o que a gente mais vê são líderes que têm um comunicador alto, tem o executor alto, né? Tem esse perfil mais dominante, esse perfil mais comunicador, mas são líderes que têm uma comunicação extremamente violenta, extremamente agressiva, e que não é agressiva, porque uma coisa é você ter uma fala mais dura e mais objetiva em alguns casos. A outra coisa é a sua comunicação ser uma comunicação que ninguém é bom o suficiente, ninguém presta, eu sou o melhor de todos, as pessoas têm que fazer o que eu quero, afinal, em homenagem ao Zagallo, elas vão ter que me engolir, né? Então, entender de fato o que é perfil comportamental, entender de fato como usar isso ao seu favor, faz com que a gente saia desse lugar, eu acredito, de mediocridade até às vezes, sabe? De você ser medíocre no sentido de ser mediano, né? De achar que você é muito bom em algo que, de fato, né, os próprios testes informam que você é ruim, que você é uma pessoa que não é muito boa nisso, não. Tenho até um teste aqui, que eu nem abri ainda, Dani, mas... Oi. Isso até porque vamos falar assim, não tem a ver com ser, né? Tem a ver com estar, né? Esse perfil comportamental, né? O DISC, ele vai falar de um momento que você está vivendo, né? Ele vai falar, o DISC, ele não vai falar de momento que você está vivendo. Pera só um pouquinho, só vou ligar o ar-condicionado aqui, porque desligou o ar. Tá, liga aí. Não é que o DISC vai falar do momento que você está vivendo. Quando a gente fala de comportamento, a gente diz que comportamento ele é mutável, né? Sim. Nosso comportamento ele é mutável. Então, assim, okay. Então aquela história de Gabriela, eu nasci assim e eu morri assim, eu vou morrer assim, ela só é se você quiser. Então, a gente tem o nosso perfil natural. Naturalmente, temos habilidades e talentos desenvolvidos. Quando você faz uma análise aprofundada, como a gente tem aqui no nosso sistema, você consegue entender coisas que são situacionais. Que dentro da análise de perfil, você tem indicadores situacionais que mostram pra gente o que você está vivendo naquele momento, né? E esse vivendo naquele momento, ele acarreta muito. Acarreta muito por quê? Porque você tem um ambiente que você está inserido, os seus objetivos pessoais e os seus talentos naturais. Então, você sim tem indicadores situacionais. Então, esses indicadores situacionais, eles levam a gente para esse lugar, né? De fazer. Porque, por exemplo, hoje eu fiz uma seleção, hoje à tarde. E eu, conversando com um colaborador, com um candidato, eu falei para ele assim, eu queria ver se o que eu estou lendo aqui bate com o seu momento. Será que o que eu estou lendo aqui bate com o seu momento? Porque aqui está dizendo que a empresa que você está há 9 anos não consegue puxar de você os seus talentos. É como se você tivesse um potencial gigante dentro de você e você não fosse puxado para esse lugar. Ele olhou para mim e falou assim, não falou com essas palavras, mas ele quis dizer, por que você acha que eu estou na mesma empresa há 9 anos, eu estou aqui procurando uma vaga? É porque realmente eu estou num lugar estático, no qual eu estudei, eu me preparei, eu fiz um monte de coisa, mas não me veem, não me enxergam. Então, realmente eu estou passando por isso. Então, só que isso é um indicador situacional, que quando a gente faz um teste, né, quando a gente usa tecnologia, ciência, né, alinhada com esse perfil comportamental, você consegue enxergar isso. Então, isso sim, a gente consegue, assim, por exemplo, se ele for contratado e eu fizer o teste com ele daqui 3 meses novamente, a situação dele é outra. Entendi. Então, o indicador situacional pode ser completamente diferente. Pode ser que ele esteja usando o potencial dele no máximo. Que se eu der mais uma demanda para ele, eu der mais uma atividade para ele, ele, opa, se eu pegar mais alguma coisa aqui, eu explodo. Né? Eu não posso. Então, a gente mede, baseado no que a pessoa responde,
Essa ciência vai lá e ela mede isso e eu consigo pegar esse candidato e eu entendo o momento dele, né? Eu falo, ó, o seu momento é esse. Então, assim, eu sei que ele vai chegar com muito gás, porque ele tem muito para entregar, né? E eu não estou puxando e a empresa que ele está atualmente não está puxando dele. E isso é tão interessante a gente olhar para isso quando a gente fala de contratação, porque você vê que é um profissional que quer buscar o mesmo cargo e o mesmo salário. Então, se eu tenho uma situação de um profissional que está buscando uma vaga, que é o mesmo cargo que ele já tem na outra empresa e o mesmo salário, ele não está buscando. Na verdade, ele falou para mim que viria por um salário menor. Então, eu tenho problema lá na empresa de ambiente, de falta de oportunidade, eu tenho problema dele não ser visto realmente, de estagnação, problema de liderança. Eu tenho várias coisas que fazem com que essa pessoa, depois de 9 anos, olhe e fale, eu preciso ir embora. E está disposta a abrir mão de direitos trabalhistas até. Né? Porque quando eu faço isso, depois de 9 anos, né, eu estou disposta a abrir mão de direitos trabalhistas. Não é dinheiro, não é status, não é oportunidade, nada disso. Então, assim, quando você tem a oportunidade de ler o teste, de olhar para isso, de olhar de maneira aprofundada, né, o perfil, e você consegue dividir ali, né, com o candidato, como eu fiz hoje, né, agora há pouquinho. Ele consegue falar, não, realmente, o que acontece lá, a situação, a XPTO. E aí você tem algumas perguntas de competência que você faz alinhada com a análise de perfil. Quando você faz essas perguntas de competência, né? Perguntas baseadas em competência na entrevista, porque não é aquela entrevista assim, gente, aquela entrevista assim, onde você mora? Qual o nome do seu filho? Né? O que você faz? Me fala da sua história. Né? Você faz também, claro, mas você puxa, né, as perguntas, né? Faz as perguntas certas para ter as respostas certas. Né? Então é isso que a gente gosta de fazer, o que a gente alinha a análise de perfil para trazer assim para a empresa o melhor candidato possível, né? Então o que está acontecendo aí é que tem uma empresa X que está perdendo um colaborador, né? Digamos assim, porque não conhece o perfil comportamental dele. Não conhece, não consegue, ou a alta gestão não acredita nisso, ou a empresa é extremamente tradicional, né? Ou é uma empresa que o profissional ele é apenas um recurso, é uma mão de obra, e quando a mão de obra para de funcionar, eu só troco a mão de obra. Né? Infelizmente, a gente ainda tem essa realidade, ainda é uma realidade muito forte, né? Que a pessoa é tratada na empresa como uma mão de obra, né? Então, se ela erra, se ela falha, né? Não importa, assim, falhou a mão ali pro cara, então assim, o cara parou de digitar, eu não vou sentar com ele, eu não vou escutar, eu não vou dar um feedback, eu não vou ajudá-lo, eu não vou analisar o perfil dele, eu não vou ver se ele está inserido no melhor contexto, né? Que isso é uma coisa importante. Muitas vezes esse colaborador não está inserido no melhor contexto, eu posso colocar ele num contexto diferente, eu posso melhorar o ambiente, eu posso tratar algumas coisas para não perder, né? Imagina você ter uma pessoa que está com você há 9 anos e você perder essa pessoa porque você não está disposto a olhar para ela e puxar e falar assim, não, vamos juntos, vamos fazer acontecer isso aqui, né? E todo mundo tem sua parcela de responsabilidade, né? Eu acredito assim que a gente, quando a gente está na posição de colaborador, a gente não pode ser aquela pessoa que espera da empresa tudo, né? Que a empresa tem que fazer tudo, que a pessoa não corre atrás de nada, né? Porque eu vou ficar aqui. Eu sempre falo isso, assim, né? Eu falo assim, gente, por que vocês acham que as empresas são responsáveis pelo sucesso de vocês? A empresa não é responsável pelo sucesso de ninguém. Eu sou responsável pelo meu sucesso. Então, assim, eu vou passar a minha vida esperando que alguém olhe para mim e fale para mim, olha, você é tão bom, você é tão maravilhoso, parabéns. Eu vou passar a minha vida esperando um plano de carreira que alguém vai dar para mim. Então, assim, no contexto do colaborador, né, eu sou totalmente contra essa inércia, né, esse momento de falar assim,
Vamos ver o que tem para mim aí lá na frente. Vamos ver o que vão. Eu sou totalmente contra isso. Eu sempre combato isso. Por que você, um ser humano pensante, inteligente, esperto, fica parado esperando alguém te olhar? Por que você não cria suas oportunidades? A empresa não é responsável por criar oportunidades para você. No contexto empresarial, certo? No contexto empresarial, a cabeça é completamente diferente. O empresário é responsável por criar um ambiente estratégico e puxar esse colaborador para que ele performe e tenha sucesso. Ele é responsável por isso. Nós estamos numa era... Aí vocês vão concordar comigo, gente. Faz muito sentido. A minha filha está fazendo faculdade e ela falou para mim assim, mãe, a faculdade que eu escolhi, não era a primeira que ela queria, mas ela escolheu também essa, ela não é para quem quer estudar. Ela é uma faculdade para quem quer ter diploma. Eu preciso trocar. E essa é a realidade da educação brasileira. Essa é a realidade. Ela não é uma faculdade para quem quer realmente aprender e ser estratégico, quem quer aprender, crescer, quem quer se esforçar, quem quer pagar o preço. Não é a realidade. Então, as empresas passam a ocupar este lugar educacional. Elas passam a se tornar universidades corporativas. Elas passam a se tornar esse ambiente no qual as pessoas não vão chegar prontas. E eu preciso ter essa estratégia, essa inteligência para que desenvolver a pessoa naquele ambiente, a partir dos talentos dela, a partir do perfil dela, para que ela performe. Se você vai falar com algum... quando a gente vai conversar assim com algum CEO de uma empresa que performa muito, vou dar um exemplo para vocês, alguém que eu gosto muito, que é a Cris Junqueira, lá do Nubank. Eu adoro a Cris. Eu acho que ela é uma das mulheres mais inteligentes do Brasil hoje, mais sensata, mais estratégica. Você vai acompanhá-la aí no Instagram, ela faz as caixinhas de sexta-feira, aí as pessoas perguntam para ela assim, o que é importante para você para entrar na empresa XPTO? Dependendo do tipo de pergunta, ela fala, nem faculdade para mim é mais importante. Eu preciso de atitude, eu preciso de gente que tenha garra, gente que faça acontecer e que tenha as competências certas. Não o curso certo. Porque entende? Quem tem a faculdade não está formado, né? Só tem o diploma, acaba tendo que ensinar dentro da própria instituição. E aí é isso. Aí a empresa vem com esse papel formador. Ela vem com esse papel de trazer o profissional, conhecê-lo e formá-lo, né? E trazer ele para esse ambiente de crescimento. Então, eu tenho ali os dois pedaços da laranja, né? Eu tenho a empresa com esse papel institucional, a empresa com esse papel, por quê? Porque ninguém vai chegar pronto, né? Nem sempre a pessoa... O sonho dela vai... Eu falo sempre que nós estamos criando filhos para profissões que ainda não existem. Então, assim, a gente não sabe, né? Tem profissões que não existem, não existiam, né? O gerente de tráfego, né? De tecnologia e gerente de internet. É uma profissão que existe, sei lá, 7, 8 anos de verdade, né? Então, assim, mas peraí, quem que teve um filho há 20 anos atrás que imaginou que o filho seria essa profissão, né? Quais são as recomendações que vocês orientam para a pessoa que deverá liderar um grupo de 25 pessoas que possuem grupos resistentes, que se fecham em grupos? Beth, deixa eu ler de novo. Quais as recomendações que vocês orientam que deverá liderar um grupo de 25 pessoas que possuem grupos resistentes? Tá, então um novo líder, talvez eu não tenha entendido direito. Então, um novo líder, como é que ele lidera um grupo de 25 pessoas que já tem ali os seus grupinhos, certo? Isso. É isso, né? Já tem esses grupinhos ali e esses grupinhos são resistentes e se fecham, tem as panelinhas, é isso? Isso, e se fecham para um novo líder. É isso que a Beth falou, é isso aí. Legal, bacana. Legal, bacana. Ó, tem dois modelos que você pode atuar. Depende. Você saiu desse grupinho de 25 e foi promovida. Aí você tem que ter uma estratégia, porque como você fazia parte do grupo e você recebeu uma promoção,
Então, fazia parte do grupo? Então, assim, porque sempre tem dois caminhos. Quando você vem de fora, que você é um talento externo, você vem para cá, você tem um caminho. Vou guardar esse caminho para uma outra live. Quando você sai do grupo, que você era par, que você era colega daquelas pessoas e a empresa te dá uma oportunidade para transformar aquele ambiente, você se destacou naquele ambiente, você começou a fazer um trabalho totalmente diferenciado e a empresa te escolheu e aquele ambiente é um ambiente bagunçado, um ambiente tóxico. Primeira coisa que você vai ter que fazer eu vou dizer uma coisa bem difícil, tá? Você vai ter que parar de querer agradar eles. Porque como a gente vem do meio, a gente tem amigos no meio. Então, a primeira coisa que a gente quer é fazer de um jeito que eles não se sintam... mas eu quero manter quem eu sou. Não, mas eu não fiquei diferente, eu não mudei. Como agora que eu sou líder de vocês, eu continuo sendo a mesma pessoa. Isso não é verdade. E se você for por esse caminho, eles vão te engolir. Eles vão pegar você e vão apertar você. Vão te engolir. Você não pode. Seu posicionamento vai ter que ser um posicionamento muito menos amigável, no sentido de reservada. Um posicionamento que você vai olhar para comportamento e dados. Aí a gente vai olhar assim. A gente tem vários modelos de liderança e de gestão de pessoas. Então aqui eu só vou pontuar rapidinho. A liderança é a maneira como você vai inspirar as pessoas para convencê-las a fazer aquilo que é importante para você. E a gestão de pessoas é os dados que você vai colher no dia a dia desse grupo para você poder sentar e conversar olhando no olho e falando, você entendeu que não tem nada a ver com a nossa amizade, com o nosso relacionamento? Outras coisas. Você vai ter que identificar quem são os líderes indiretos do grupo. Porque essas panelinhas, elas têm líderes indiretos, certo? Se elas têm líderes indiretos, você precisa fazer duas coisas. Ou você ganha esse líder indireto para sua gestão, ou você tira. Duas coisas você vai ter que fazer. Primeira tentativa é sempre trazer as pessoas para perto. Então, eu vou tentar ganhar esse líder indireto, vou pegar esse líder e trazer ele para perto, falar assim, porque ele pode não ter o título... o título de líder, mas as pessoas são lideradas por colegas, são influenciadas por pessoas do grupo. Os reclamões vão ser influenciados pelos reclamões, os briguentos pelos briguentos, os leais pelos leais. Então, assim, a gente sempre vai ser influenciado no grupo de alguma forma. E nesses 25 grupos, você deve ter dois, três líderes ali. São as pessoas que são ou as laranjas podres, ou as motivadoras e aquelas que você tem que puxar. Então, você tem que pegar e começar o processo de desenvolvimento com eles a partir dessa turma, desses líderes indiretos. Dani, diz uma coisa, deixa eu aproveitar a pergunta da Beth, não é isso? E a sua resposta, e dizer assim, no que a análise de perfil comportamental pode ajudar a Beth, por exemplo? Se ela rodar a pesquisa de perfil comportamental, se ela rodar para todo mundo, que é uma coisa que ela vai fazer de um jeito que vai dar muito certo, ela rodando a pesquisa para todo mundo, levando as pessoas a entenderem esse movimento da empresa de desenvolvimento em equipe, de desenvolvimento individual, ela pode reunir os grupos por áreas de talento e começar a trazer para eles uma perspectiva diferente de como eles podem atuar e como eles podem fazer um excelente trabalho juntos, a partir dessa perspectiva e dessa junção de talentos. Então, vamos supor que e aí no grupo ela encontre 4 comunicadores, encontra ali 3 executores, encontra 2 analistas, encontra 10 planejadores. Então, ela pode trabalhar com eles baseado nesse perfil, entendendo o que falta de perfil na equipe dela e o que ela precisa desenvolver com eles. Então, assim, vai fazer com que o ambiente fique... Ela usando a análise de perfil, primeiro ela vai entender quem é o time dela. Ela vai entender o perfil de cada um. Se eu sei o perfil de cada um, eu sei como me comunicar com as pessoas. Então, por exemplo, eu sei o perfil do Júlio. O Júlio é uma pessoa muito relacional, muito comunicadora e uma pessoa que gosta muito de dados. Então, assim, eu já sei. Então, eu vou sentar com ele, eu vou investir tempo me relacionando com ele e vou investir tempo mostrando informações para ele.
A outra pessoa do grupo é uma pessoa mais executora, eu tenho que colocar ela em ação. Então vai lá, não fala muito, eu falo pouco, eu dou a direção e ponho ela em ação. Então eu não lidero todo mundo do mesmo jeito. Eu lidero as pessoas baseado naquilo que eu posso tirar de melhor delas. Legal. Pode ser assim? Legal. Tá bom? Vamos aproveitar que tomou essa linha, esse caminho aqui, né? Na formação de análise de perfil comportamental, nessa formação, a pessoa vai, vamos supor, a Beth, vamos continuar usando a Beth aí como o exemplo, né? Ela vai aprender a identificar esses perfis, né, dentro do seu grupo e o que cada um representa para o resultado do trabalho dela, é isso? O que cada um representa, não, mas sim o que cada um contribui. Contribui, isso. Para o resultado do trabalho no grupo, na equipe ou individual. Okay. E a partir daí, fazer uma coisa que a gente ama, que é o PDI, né? Que é o processo de desenvolvimento individual, onde às vezes são pequenos ajustes que você cria ali com aquele colaborador ou naquele grupo, né? Se você faz uma análise de grupo bem estratégica, aqui são pequenos ajustes que você faz que fazem o time produzir melhor, tá mais engajado, mais motivado. E assim, diminuindo o burnout, excluindo isso, né? Porque não dá, né, pra gente ficar doente. Não dá mais. Estamos no momento da vida que chega, né? Pra deixar todo mundo doente nas empresas, né? Pelo amor de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Uma das perguntas que apareceu pra gente aqui quais são os desafios comuns associados à análise de perfil comportamental durante o processo de seleção? Quais são os desafios comuns associados à análise comportamental durante o processo de seleção e como que eles podem ser superados? Os desafios comuns você, durante o processo de seleção, identificar talentos, por exemplo, um profissional que ficou 20 anos em uma área e as áreas de talentos dele são totalmente diferentes daquilo que ele trabalhava e ele não conseguir, muitas vezes, se recolocar porque ele teve apenas experiência numa área X. E eu simplesmente, se eu não estou avaliando o perfil, vamos supor, a pessoa se candidata para uma vaga de supply, uma vaga de compras. Ela se candidata para uma vaga ali naquela cadeia produtiva. Mas as oportunidades que ela teve sempre na vida foram oportunidades na área, sei lá, logística, que tem a ver com supply, ou até mesmo na área comercial, ou na área financeira. Ela trabalhou na área financeira, etc. Certo. Se eu só vou pelo currículo, certo? Eu não consigo identificar as áreas de talento da pessoa. Então, eu imediatamente descarto essa pessoa, porque eu falo, não, essa pessoa tem experiência em tal coisa. Mas, muitas vezes, o conjunto de competências que ela tem, eles vão contribuir para a tomada de decisão nossa, usando a análise de perfil, entende? Então, assim, existe um desafio, mas ele é muito superado quando a gente tem esse olhar, que a gente não pode olhar apenas o histórico, a experiência, você tem que olhar como um todo, né? Você tem que enxergar a pessoa de maneira sistêmica, não apenas um pedacinho, sabe? Certo. Então, nós estamos falando muito da análise do candidato, né? Mas existe alguma influência da cultura organizacional com essa análise de comportamento do candidato? Qual que é a importância de considerar a cultura organizacional da empresa na hora de fazer uma análise de perfil comportamental? Se você está fazendo uma... Nossa, a cultura... Primeiro, a cultura organizacional, ela vou dizer uma frase para vocês, eu quero que vocês guardem isso com todo o coração. A empresa anda no tom dos valores do dono. E são esses valores do dono que fazem com que a cultura ela seja ou uma cultura familiar, uma cultura humanizada, ou uma cultura baseada em resultados, ou uma cultura coercitiva, no qual eu fico coagindo as pessoas o tempo todo e ameaçando as pessoas para elas performarem, né, para elas entregarem resultado, né? A cultura parece uma besteira, mas não é. Eu acredito que de tudo que a gente pode
melhorar em uma empresa e pensar numa empresa como cultura, a gente, como empresa como um todo, em estratégia de gestão, olhar para a cultura é assim, nossa, fundamental, né? Não tem jeito. Repete a pergunta para mim, a importância da cultura. Isso, qual é a importância de considerar a cultura organizacional na hora que você vai fazer, que você vai realizar a análise comportamental de um candidato? Seria mais ou menos assim, sempre. Né? Um engenheiro para a empresa X é a mesma contratação que um engenheiro para a empresa Y? Nunca. Nunca, né? Nunca, porque tem uma coisa que a gente chama de fit cultural, certo? Eu posso ter um engenheiro comunicador, estratégico, muito bom, mas ele é uma pessoa que a cultura daquela empresa é uma cultura no qual a pessoa não tem flexibilidade de horário, não pode expor tanto as suas opiniões. Ela é uma pessoa que tem que ficar guardada dentro de uma caixinha e muito mais operacionalizando. Então, eu vou pegar aquele engenheiro estratégico para colocar dentro dessa cultura fechada, ele vai morrer lá dentro. E ele não vai dar certo, em 3 meses ele sai. Aí eu pego esse mesmo engenheiro com uma cultura organizacional que dá para ele autonomia, visão, deixa ele pensar, deixa ele tomar decisão, mostra para ele algumas coisas, já dá flexibilidade de horário para ele, né? Esse engenheiro, ele vai performar muito mais, porque ele vai estar alinhado com a cultura. Agora, se tem um engenheiro que é muito mais planejador, analista, uma pessoa mais metódica, mais racional, que tudo dela é 1 mais 1 é igual a 2 mesmo. Ela olha para todas as coisas de maneira assim pontual e ela gosta de seguir regras. Ela vai naquela primeira cultura, ela performa como ninguém. Nessa outra cultura, desse outro estilo de gestão, né, da empresa, ela vai fazer, essa pessoa morre lá dentro, porque essa empresa vai dizer, não, esse cara é uma tartaruga, ele não anda comigo, ele não gosta de ter autonomia. E é o mesmo cargo de engenheiro. É o mesmo cargo de engenheiro, mas tem a ver muito com o olhar da cultura sobre ele e o olhar da gestão sobre ele. Então, não, eu não consigo contratar o mesmo candidato para o mesmo cargo. Pode ser o mesmo cargo, mas ele vai performar ou não, dependendo do contexto que ele está inserido. Ou seja, ao fazer a análise do perfil comportamental, né, a gente vai precisar envolver a cultura organizacional, sem dúvida. Sim, deixa eu ver aqui as perguntas da... Teve uma para nós aí. Análise de perfil pode ter mais de um perfil comportamental? Oi? A pessoa pode ter mais de um perfil comportamental? Na verdade, assim, ela vai ter um perfil, porque o perfil, ele é a junção dos fatores, que é o D, o I, o S e o C, né? O DISC. Então, assim, o perfil dela, ele é um perfil, por exemplo, influente, dominante. Então, é um perfil, mas ela tem ali, dos 4 perfis, ela tem 2 mais predominantes. Então, sim, não é que ela vai ter mais de um perfil. Nós temos 4 perfis e é como se virasse um novo perfil, que é quando faz a junção dos 2. E aí, quando a gente vai conversar e trabalhar a pessoa, a gente não trabalha ela assim, ela é dominante e ela também é influente. A gente fala, não, o perfil dela é dominante e influente. Então, assim, é porque ela tem esses 2 pontos mais fortes. Certo. Ela perguntou também as pessoas podem mudar seus perfis ao longo do tempo. Nossa mente pode ser trabalhada, extremamente trabalhada. O nosso cérebro não é um músculo de fato, mas ele se comporta como um músculo, certo? Se ele se comporta como um músculo, quanto mais eu exerço algumas coisas, mais eu fico melhor naquilo, mais eu fico estratégico naquilo. Durante muitos anos, eu trabalhei... eu tive uma franquia de educação empresarial durante 5 anos. Durante esse tempo, eu passava 80% desse tempo dando treinamento. Então, assim, 80% do tempo eu dava treinamento. Então, treinamento de manhã, treinamento à tarde, treinamento à noite, treinamento no final de semana. Então, assim, ou eu estava em treinamento ou eu estava em translado para dar treinamento. Essa era a minha vida. Era todos os dias. Automaticamente, o meu perfil comunicador, ele ficou muito, muito, muito alto.
Eu recebi um convite para assumir a diretoria de uma empresa. Quando eu assumi a diretoria dessa empresa, eu fiz a minha análise de perfil. Quando eu fiz a análise de perfil, eu olhei para as competências que eu precisava para aquele cargo. Isso fez comigo. Eu falei assim, nossa, deixa eu ver que competências que eu preciso. Não, eu preciso ser uma pessoa mais analista, mais organizada, mais metódica. Eu preciso ser mais lenta para tomar decisão mais rápido. Eu preciso de tudo isso, né? Mais lenta, mas assim, mais estratégica, não tão afoita, não tão ansiosa. E eu olhei para o meu perfil, naquele momento comunicador, olhei para o meu cargo e eu falei, tá desalinhado, entende? Tá desalinhado. Então, eu preciso fazer um plano de ação em mim para eu melhorar de uma forma que eu cresça de maneira analista, que eu cresça em mim organização, que eu cresça em mim exatidão, que eu cresça a forma de trabalhar, porque eu não tinha isso muito desenvolvido. Mas olha a importância de eu olhar para o meu perfil e olhar para onde eu quero chegar. Aí eu entro nesse processo que a gente pode mudar, nesse processo que a gente pode evoluir. Então, eu deixei de ser comunicadora pura e eu me tornei, em um ano, comunicadora executora, né? Porque eu trabalhei, eu não trabalhei isso daí, não foi nem assim, sem querer, foi intencionalmente. Então, assim, no meu perfil natural, eu gosto de fazer as coisas rápido, correndo. Só que você fala, não, gente, peraí, agora eu preciso sentar, respirar e eu preciso me organizar para isso. Então, você sabe, você faz isso racionalmente, intencionalmente, para você ter melhoria e mudança. Então, legal. Sim, a resposta é que a gente pode mudar, mas a gente pode mudar a partir do momento que a gente sabe quem a gente é. E a gente sabe quem a gente é pro bem e quem a gente é dos pontos de melhoria. Se a gente não souber, não funciona, né? Se a gente não souber isso, a gente não vai conseguir evoluir de jeito nenhum, né? A gente vai ficar se arrastando, sabe? Se arrastando, se arrastando, se arrastando. Deixa eu só dar um beijo na Shirley. Oi, Shirley! Beijo, meu amor. Que saudade de você. Linda do meu coração. Ô, Dani, análise de perfil comportamental pode sofrer alterações quando a pessoa está em extremo estresse? Essa é a pergunta. Não, na verdade, o perfil, mas a análise situacional. Ó, a gente tem no perfil, a gente tem esse daqui, ó, que são os indicadores situacionais. Então, ele mostra que, por exemplo, a gente consegue ver o indicador de moral. O indicador de moral, ele indica o nível de autoaprovação da pessoa. Então, não dá, a gente percebe, tá vendo que aqui, ó, normal baixo, ele indica o nível de autoaprovação. A gente consegue ver aqui a positividade da pessoa. Se a gente consegue enxergar a positividade está baixa, tem alguma coisa errada. Não tá legal. Então, a gente consegue olhar pela análise situacional dela, de como ela está naquele momento. Isso é ótimo para conversas de feedback, né? Você acha que a pessoa está bem, não, isso é do jeito dela. E aí você faz uma análise, você vê lá, por exemplo, o índice situacional de exigência do meio. Então, quando eu tô com esse índice extremamente alto, imagina, quando o índice de exigência do meio é extremamente alto, sabe o que isso mostra? Isso mostra que se essa pessoa receber mais uma tarefa, ela estoura, ela explode. Ela vai para um burnout gigantesco. Ela já deve estar tomando um remedinho. Porque o externo está influenciando ela no meio. Tanto que ela não consegue performar mais. E eu quero dar tarefa. Eu não posso dar. Eu tenho que sentar, realinhar a pessoa, conversar com ela, falar o que está acontecendo, por que você está se sentindo tão exigida? Será que realmente é essa exigência toda? Ou é a maneira como você enxerga? Então, assim, eu tenho que levar essa pessoa para um lugar bacana, porque senão ela entra em parafusos mesmo, ela vai ficar muito estressada. E sim, a gente vai mudando conforme isso vai acontecendo. Ô, meu amor, legal. Shirley, beijo, minha linda. Saudade de você. Obrigada pelo carinho. Nós estamos chegando na reta final aqui dessa live, né? Mas vou lembrar aqui o pessoal que está aí com a gente que nós vamos voltar na segunda-feira, ok? Vai voltar na segunda-feira e a gente vai falar sobre como os líderes podem utilizar análise de perfil para ajudar a sua equipe a performar de maneira estratégica.
A gente vai falar sobre líderes, como que os líderes fazem isso, como que você usa o perfil comportamental de maneira a ajudar a sua equipe a entregar mais e ajudar essa equipe a trabalhar de maneira mais fluida, né? Não tão pesada, né? Então a gente vai falar um pouco de liderança. Muito tá bom? Então fala para nós aí essa formação que vai acontecer agora dia 1 e 2. Dia 1º, dia 2 e 3? 1 e 2 de fevereiro, 1 né? e 2 de fevereiro, Isso. galera. A gente vai fazer a formação completa de análise de perfil aqui em Mogi. Então, se você vem para cá, se você mora aqui na região de São Paulo, né, ou também de fora, e a gente vem participar com a gente da formação, no qual você vai aprender tudo de como você analisa o perfil. E além de aprender a analisar o perfil, eu acho que o mais legal é a troca, porque a gente vai fazer várias situações. Na situação A, como é que você cuida? Na situação B, como é que você resolve? E vocês vão ter a oportunidade de trazer todas as histórias de vocês para a gente trocar ali naquele dia e construir realmente uma formação no qual você vai ter a capacidade, vai estar capacitada para você bater o olho, né? Que eu falo assim, né? Às vezes a pessoa vem com um texto, um negócio gigante para mim, eu olho, só olho assim e falo assim, essa pessoa não serve para essa posição, ou essa pessoa serve, né? Então a gente olha, a gente vai aprendendo, vocês vão aprender isso de um jeito que vocês vão ter mais segurança para liderar melhor, para contratar melhor, para fazer um trabalho de extremo valor, primeiro para você, porque você vai ter o seu perfil analisado, lido, entendido. Começa você olhando para você e termina você sendo a pessoa que constrói isso no outro. Legal. Certo? Certo. Gente, olha, chegamos no final da nossa live de hoje, mas Sim. reforço, segunda-feira estamos de volta. Dani Guimarães falando sobre liderança e análise comportamental na liderança. Com certeza que vai ser... E se você ainda não segue o nosso Instagram, vai lá, por favor. Segue o Instagram da Insider, certo? Segue pra gente, para vocês participarem, entenderem tudo que a gente tem disponível para vocês, tudo que nós estamos construindo para vocês terem vidas e empresas que performam com saúde emocional. É isso aí, gente. Olha, o engajamento de vocês aí é muito importante para nós, né? E principalmente para as pessoas que vão ser alcançadas aí com esse conteúdo. Para você participar com a gente da formação, vai no link da bio, certo? E se inscreve agora, vai lá, manda uma mensagem aqui no direct da empresa, no meu pessoal, se você mandar, eu posso até encaminhar, mas manda no direct da empresa, a Rafa vai falar com vocês, vai mandar mensagem para vocês, vai conversar com vocês, ou vocês podem ir no link da bio também, que a gente vai estar à disposição, tá bom? É isso aí. Abraço, se preparem, mandem dúvidas, mandem material pra gente sempre estar aqui junto, desenvolvendo essa comunicação, engajando com vocês. Um beijo, foco na ação e vemos vocês na segunda. É isso aí, gente. Então até segunda-feira estaremos juntos novamente aí. Até mais. Um abraço.